Boa noite a todos, estamos aqui mais uma quarta-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-local, fazendo o estudo do livro Jesus e a Atualidade, da mentora espiritual Joana de Ângeles, que muitos ensinamentos está nos trazendo, de forma que possamos discutir esses temas bem atuais, compreendendo um pouco melhor as lições que Jesus, o Cristo, veio nos trazer. Esse livro que inicia a psicologia à luz da doutrina espírita, tendo como princípios a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos, tudo que a doutrina espírita prega. E que nesse estudo, que estamos na metade, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 10º, o tema de hoje é a coragem, e nós encerramos a semana passada, falamos porque a reflexão dessa semana foi sobre o medo. Do que temos medo? De que você tem medo? E para discutir o que medo tem a ver com o tema que é a coragem. É toda a discussão que nós vamos fazer hoje. No final do último encontro, eu falei para vocês de uma imagem que eu gostava muito e que representava um pouco desse medo, desse apego. E aí o Eduardo encontrou a imagem e eu coloquei aqui na apresentação para vocês. Vou deixar vocês verem a imagem, depois eu volto para conversar com vocês. Olha só. Tá aí. É essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Jesus dizendo para confiar. Então, Jesus, né, nosso modelo, com uma coisa muito grande para nos dar, mas para que ele possa nos dar o algo muito grande, eu preciso ser capaz de soltar o pequeno, olha lá. E aí nós respondendo, mas eu gosto tanto deste daqui, eu não quero largar. E porque muitas vezes nós temos medo de soltar aquilo que nos dá segurança, sair da nossa zona de conforto, nós acabamos perdendo oportunidades de crescimento intenso. Olá, Eliana, seja muito bem-vinda. Certo, gente? Vocês lembraram que a gente falou dessa imagem, só que eu não tinha imagem para mostrar. Vocês provavelmente, bem-vinda, Eliana. Vocês provavelmente já viram essa imagem, que é uma imagem comum, mas eu acho que ela é bem representativa do apego que a gente tem mesmo em relação a tudo, né, gente? As pessoas, as coisas, e esse exercício de autoconhecimento vai nos ajudando a identificar aquilo que realmente vale a pena em nossa vida, essa coragem de largar aquilo que nos dá essa pseudo-segurança para alcançar algo melhor na nossa vida. Por quê? Porque Deus tem coisas muito melhores para nós, não é verdade? Então, como eu disse, nós estamos nesse capítulo 10º, Jesus e a Coragem, já fizemos 2 encontros sobre ele, na verdade, esses 2 encontros foi o estudo de toda a primeira parte, sobre a exemplificação de Jesus em relação à coragem, em que a mentora vai dizer que Jesus fez-se com seus exemplos, as suas atitudes, o paladino da coragem. Ele enfrentou com coragem todas as situações, ele enfrentou o sistema social, político e religioso na sociedade no qual ele estava inserido em favor da verdade que ele veio trazer à humanidade, ou seja, da sua missão. Ele foi fiel à sua missão. Ele viveu e agiu com firmeza. Então, Jesus era doce, mas era firme. Ele manteve em toda a sua vida um só comportamento.
ele não se adequou àquilo que a sociedade queria dele. Ele manteve um único comportamento, que era o de fidelidade a Deus. Então, só resuminho daquilo que a gente viu na parte 1. Hoje nós vamos fazer a parte 2, que são os conselhos da mentora. Então, vamos ver que Joana tem, a princípio, são mais conselhos. Aqui são os 5 primeiros, depois ela vai fazer mais em forma de texto, mas aqui ela dá frases com ordens mesmo, né, imperativos aqui, para que a gente possa centralizar que esses são os conselhos. Olha só, apoia-te nele, perdão, apoia-te nele, sob tribulação ou fora da tribulação, busca. Então, para a gente se apoiar em Jesus, por isso que nós precisamos entender os exemplos de Jesus, o que ele quis nos dizer, só podemos nos apoiar nele se nós entendermos o que ele quis dizer, o que ele quis nos trazer, qual era a sua mensagem. Se eu estou em tribulação ou se eu não estou em tribulação, eu buscar Jesus, trazer Jesus para a nossa vida, significa que em todas as situações eu vou seguir ou eu vou agir pensando o que ele faria naquela situação. Então, buscar Jesus é trazer Jesus para a nossa vida. Não é só para o momento que a gente está aqui no estudo, ou que a gente vá à casa espírita, vá à igreja, ou quando a gente vai dormir, que vai fazer as nossas orações. Não. Buscar Jesus o tempo todo, no trabalho, na família. Como eu posso agir em conformidade com o que Jesus veio nos trazer? Terceiro, em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Gente, olha só essa 3 como é profunda. Em dúvida atroz. Quantas vezes na nossa vida nós não conseguimos seguir um caminho ou outro e ficamos paralisados sem saber o que fazer? Ou, pior ainda, quando estamos sendo perseguidos. Então, qual é o conselho da mentora? E esse conselho, gente, é um conselho de quem passou por isso. Lembra-se da vida dela? Como é que nessa encarnação, que ela foi Joana de Cusa, que ela conviveu com Jesus, na encarnação em que Jesus esteve aqui, né? Ela é presa. Ela, no momento do martírio, que ela era uma nobre, né? E no momento do martírio, o soldado pede para ela abjurar, o filho dela junto também pede. O que ela diz? Ela diz que não. Aí ela, olha só como ela seguiu o conselho que ela está dando, né? Porque ela sendo perseguida, ó, pensa em como ele agiria nessa situação. Então, o que ela faz quando o filho pede para ela negar o Cristo? Ela diz assim, que Jesus não tinha pecado nenhum e ele aceitou a condenação, ele aceitou a cruz. Então, me faze conforme te inspire a consciência reta. Quando o soldado disse a ela, o teu mestre só te ensinou a morrer, ela respondeu assim, não só a morrer, como a te amar. Então, assim, ela agiu, ela perdeu a vida física, mas ela ganhou a vida espiritual, né? Então, é isso. Então, ela está dando um conselho em que ela mesma viveu. Isso é muito interessante da gente pensar, porque não são só palavras ao vento. O quarto conselho, reflexiona com tranquilidade. Olha só o que ela está pedindo para a gente refletir com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Então, assim, a gente tranquilamente internalizando que tipo de coragem. Lembre-se que a gente já discutiu que ter coragem é diferente de ter audácia. Às vezes o audacioso, que a gente chama de corajoso, ele está fazendo coisas com base no egoísmo,
não é com base na honra, não é com base na ética. Aqui, no caso, é a gente entender que a gente precisa agir com ética, com honra e de acordo com os nossos princípios, que foi o que Jesus fez. Jesus teve a coragem de tomar atitudes que é contra toda a questão da moral da época, para agir eticamente em conformidade com a missão que ele tinha, que era de ser fiel a Deus. E a quinta diz o seguinte: tem coragem de viver. Olha só, né? Para viver, a vida é cheia de desafios. Então, para viver e bem viver no sentido de coletar as experiências necessárias, é preciso ter coragem de viver, porque tem gente que vive, que está vivo, que está encarnado, vamos fazer diferente, tem gente que está encarnado, mas não está vivendo, porque a vida é para as experiências, não é verdade? Esses são os primeiros conselhos da mentora. Eu queria ouvir um pouco, se alguém quiser comentar. Já são 5 conselhos aí que eu acho que são muito importantes para nós. Só um minutinho, gente. Pronto. O chuveiro estava aqui pingando. Oi, seu Márcio, pode falar. Ronaldo, você levantou a mão? Pode falar, seu Márcio. Ok. Dentre esses primeiros, né, um dos que me chamaram mais atenção é o segundo, né? Sob tribulação ou fora dele, busca-o. Eu digo mesmo, no que diz respeito à fé, né? É muito fácil ter fé quando vai tudo muito bem, né? A nossa fé é colocada à prova, ou até mesmo é questionada se realmente existe nos momentos difíceis. E no que diz respeito ao nosso mestre, né, ao nosso modelo, eu acredito que tenha que ser da mesma forma que a fé, que deve existir a todo momento. Então, a busca pelo modelo nosso tem que ser a todo momento, nos momentos bons, para saber agir bem, aproveitando aquele momento, e nos momentos difíceis, né, onde ele é o nosso apoio, é nosso terapeuta. Muitas das vezes, nos momentos bons, a gente tem uma maneira de pensar de uma forma muito egoística. A gente só pensa na gente e naquele momento presente. Raras vezes a gente para dentro desses momentos felizes para agradecer, né? Mas agradecer de uma forma mais transcendente. Não é agradecer aquele momento festivo, alegre, descontraído, não. É agradecer por aquele momento estar acontecendo, né? Então, essa busca, esse encontro com Jesus tem que ser feito de uma maneira mais frequente, independente do momento que você está vivendo. A gente não pode ser seletivo nessa busca, nesse encontro com Jesus. E um outro ponto foi justamente de ter coragem de viver. Por sinal, eu estava lendo o livro O Ser Consciente, né, que é uma das obras da parte psicológica de Joana de Ângeles, e justamente relendo o texto que você iria colocar hoje em pauta, justamente o início do capítulo 5 desse livro Ser Consciente, né? Os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. E viver é isso, não é? É estar, mais das vezes, às voltas com situações que a gente gostaria de
deixar de lado, de não vivenciar, né? São os problemas, são as situações mais difíceis, são situações que requerem de nós mais coragem, são desafios. A vida é um desafio. Joana de Anjos diz isso, né? Ela é bem clara com relação ao que é a vida, a nossa vida aqui na Terra. É um desafio. São problemas que nós vamos ter que enfrentar. Então é preciso ter coragem. E essa coragem há de vir, se a gente tiver mais consciência no que Jesus demonstrou. Porque ele só não ensinou, ele exemplificou também. É muito certo que a gente ainda tem muitos degraus para chegar à barra da sola da sandália dele. Mas nós temos que ter um objetivo, uma meta, um rumo, né? E eu acho que essa coragem de viver tem tudo a ver com que o Cristo veio nos mostrar e nos trazer. Esse desânimo, esse fingir não ver, o desespero, tudo isso tem que ser suplantado pelos exemplos que ele nos deu. Então, dentro do que você já disse, esses dois tópicos é que me chamaram mais atenção. Muito bem, eu estava lembrando aqui, estava falando da coragem de viver, né? Que precisa muito coragem, mas às vezes também é preciso ter coragem de morrer. Foi o que Joana mostrou, né? Na encarnação dela como Joana de Cusa, na encarnação dela como Joana Angélica, na frente do convento, na encarnação dela como é que chama a mexicana? Esqueci o nome da mexicana. Juana Inês, em que ela cuidou das companheiras dela, né, até ser atacada também pela peste. E aí estava falando, lembrei de uma história. Eu não sei em que livro tá, não me lembro. Mas é de um monge que ele foi condenado à forca por algum desvio lá. E ele era inocente. Então, assim, ele foi condenado, foi julgado, mas ele era inocente. Então, num momento assim que ia acontecer lá a cerimônia, né, subir no cadafalso, aquelas coisas todas, ele se desesperou. Ele se desesperou e começou a gritar e a chorar. Enfim, ele entrou em pânico, né? E falando que ele era inocente, acho que era o último, assim, última estratégia dele para não morrer. Ele devia estar com muito medo, né? E aí ele falando que ele era inocente, aí alguém, um dos monges, chegou perto dele e disse assim, não desespera, Jesus também era. Aí quando ele ouviu aquilo, que Jesus também era inocente, aí ele caiu em si e se entregou, né? Então, às vezes é preciso coragem de viver, mas dependendo da situação, da perseguição, do que a gente passa, também é preciso coragem de morrer. Porque isso é a nossa fé, né, Márcia? Por isso que a gente fala que a gente se apoia nele. Se a nossa fé é firme, se a gente entende que nada é por acaso e que tudo está previsto e tudo conflui para o melhor, aí a coragem ela é uma consequência. Mas nós temos que trabalhar essa fé resoluta. Andréia, sem querer levar isso a questionamentos, né? Mas eu já internalizei que é preciso mais ter coragem de viver, de renascer, do que de morrer. Porque morrer é a fatalidade. Todos nós vamos, pelo menos, morrer fisicamente, né? Não me apavora essa reflexão da semana de que você tem medo, né? Algumas vezes me passou medo de morrer, eu fiquei fazendo uma lista de medos, mas eu não tenho medo. Eu acho que eu tive muito mais medo de renascer do que de morrer, sabe? A única coisa, assim, que me deixa um pouquinho contrariado, nem é aborrecido, é de querer ter feito mais do que eu não fiz. Mas, ao mesmo tempo, me vem a certeza de que eu vou ter outra oportunidade.
Então, é lógico, isso não é uma falácia, não é palavras ao vento, não. É uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu já consegui comprar essa ideia, que deve ter sido muito mais difícil para mim renascer do que desencarnar. Não vou falar morrer, não. Desencarnar. Com certeza, isso eu tenho dentro de mim. Então, viver, para mim, é o grande desafio. A morte não é desafio para mim. Que bom que já está superado, né? Eu não vou comentar porque eu vou falar sobre o morrer também na minha reflexão, a minha particular que eu fiz da semana. Aí a gente vai ter mais coisas para conversar. Mas é isso, mas que bom, porque acho que é isso, quando a gente tem uma fé convicta, não tem por que ter medo mesmo da morte, né? Além do que, nós já nascemos e morremos tantas vezes, para que ter medo? Exatamente. Boa pergunta, vai estar lá na reflexão também, acho que a gente pode discutir daqui a pouco. Eu só vou dar um breve intervalo aí na nossa discussão sobre essa questão. Mais alguém, gente? Ronaldo, você tinha levantado a mão ou foi por acaso? Acho que é a Valquíria, hein? Não, acho que eu tinha visto a mãozinha no Ronaldo, enfim, acho que foi Eu do não lado. vi essa mão, não. Eu tava aqui quietinho. Será que foi o seu Márcio? Eu enxerguei isso aqui. Aqui na minha tela está do lado do seu Márcio, pode ser. Então E a mãozinha do seu Márcio eu achei que era sua. Me desculpe. não, Oi, Fernando. Essa em dúvida atroz e perseguido, pensa como ele agiria na situação. Isso eu sempre, um bom período da minha vida, eu uso isso daí como linha de conduta, porque eu acho que você pensando como ele agiria, te dá tempo para você justamente pensar, dar aquela rebaixada, né, e muitas vezes sair daquela situação embaraçosa ou o olho do furacão, como queira. Você ficar pensando em como ele agiria, porque muitas vezes a gente é automático, né, a pessoa fala bom dia, seja, né, só se for para você. Aí você fala, caramba, meu, né? Então, se a gente consegue dar esse tempinho de pensar dentro de uma situação, né, mais complicada, em como ele agiria, eu acho que dá tempo para você dar aquela respirada necessária. Exatamente. Você pode até não agir como ele agiria, mas só de você ter pensado, você já ganha mesmo esse tempo. O nosso cérebro límbico, isso já está demonstrado cientificamente, a capacidade de reatividade, nossa, é muito rápido, nós reagimos muito rápido. Aí tem algumas palestras, enfim, pessoal aí que trabalha com essa questão da transição, que fala exatamente isso, que a nossa próxima etapa é justamente retardar um pouco a nossa resposta límbica, ou seja, tem a ver com as emoções, que a gente já vai falar daqui a pouquinho do cérebro límbico, né? Então é isso, quando a gente ganha esse tempo, respira, pensa, faz uma oração, a gente já está contribuindo para esse upgrade aí que nós temos que dar no sistema, porque é assim no ser humano, né? Bateu, levou. Né? A gente nem pensa assim, e se eu devolver, e se ele é mais forte que eu, não é? Pá. Então, nós precisamos realmente sair do automático, por isso que esses nossos estudos todos, eles são importantes, porque é uma forma que a gente tem de sair do automático. Recebeu uma ofensa? Não. Por que eu vou revidar? Peraí, deixa eu pensar o que eu já aprendi. Pronto, já te deu uns segundos aí para você não ir para a briga, né? O caso do Carrefour, né, que houve lá o assassinato, todo mundo, assim, que eu conversei, emitia opiniões, sabe? Um é por causa, foi racismo, outro não, ele foi violento demais. Não, mas ele tomou um tapa primeiro, sabe? Aí eu voltei naquela lição da justiça, como quando eles falam que você tem que se abster e analisar. Aí eu coloco essa frase em questão. E como ele agiria? Aí você não puxa o gatilho, sabe? Porque puxou o gatilho, muitas vezes você soltou coisa que não devia, né?
Então, foi essa semana, isso ficou fazendo um loop na minha cabeça sobre isso, e é exatamente isso. Você tem que parar, respirar, porque se for tudo no toma lá da cá, sim, tem vezes que sai coisa ruim, né? Na maioria das Foi vezes. o que eu falei para minha irmã, que a gente estava assistindo junto. Eu falei, peraí, que sinal que ele fez pro segurança? Alguma coisa foi atacado. O segurança não ia vir à toa. Essa foi a minha posição na hora. E eu acho que eu não errei, não, porque ele errou, né? Tudo bem que não justifica a morte dele. Foi terrível. Mas eu acho que ele era meio encrenqueiro, né? Ele procurou, uma hora ele achou, né? Infelizmente, não é isso? Você também pensa assim, não é, Fernando? Então, no primeiro momento, eu não entendi o que tinha acontecido. Eu falei, cara, como que um segurança já vai bater? Tem que existir um certo preparo. Eu acho que segurança precisava ler bem essa frase aqui, né? Porque... o motivo também, né? Mas como você mesmo disse, eu acho que nada justifica, né? Mas aí a gente volta naquilo, como a gente está num processo, então a gente tem que analisar, tem que ver todos os lados, e aí, então, nesse momento é bem aquilo, então você se coloca do lado de fora, porque se você já for dar uma resposta para a pessoa que te pergunta, é capaz que você não tenha analisado de todos os ângulos, então o copo vai estar meio cheio, meio vazio, de acordo com o ângulo que você estiver vendo. Mas é lógico, no primeiro momento você fala, cara, que absurdo, mas o outro também mexeu, porque isso ainda está enraizado na gente, né? Já querer logo definir o negócio, mas pode ter outras ocasiões ali que a gente não viu. Então, a gente não está presente, né? Como que a gente vai palpitar, né? A gente não está presente, a gente não viu, não sabe de todos os ângulos, e mesmo se a gente estivesse lá, tivesse presenciado, tivesse visto, a gente não sabe as energias que estão envolvidas ali, gente. Então, é por isso que Jesus nos recomenda com muita propriedade. Não julgue. Simples assim, né? Então, a coisa aconteceu, eu lembra quando a gente, há uns meses atrás, a gente discutiu aquela questão do estupro, da menina, da gravidez, do aborto, lembra? Eu acho que é uma boa oportunidade para a gente trazer de novo. É outra situação que a mídia está nos trazendo, e a mídia, seja para um lado, seja para o outro, o que ela quer? Ela quer provocar essa discussão. Por quê? Porque aí a notícia não acaba, vocês concordam? Que uma opinião fez isso. Aí no outro dia, olha, uma testemunha diz que aconteceu isso. E aí está sempre chamando a nossa atenção. Então a gente precisa tomar muito cuidado desses escapes energéticos que a mídia, as pessoas, a sociedade acaba nos envolvendo. E a gente entra nisso. Qual é o convite de Joana, de Jesus, da gente estar tentando se conhecer melhor? Para, reflete e lembra que você precisa vibrar positivamente por ambas as partes envolvidas, porque tanto aquele que desencarnou quanto aquele que cometeu, eles têm coisa envolvida, vão ter sofrimentos diferentes, mas ambos terão. Então, qual que é a nossa melhor posição? O que Jesus faria? Seria conciliador, porque ambos estão envolvidos num escândalo e vão responder por isso. Lei de ação e reação, né? Então, essa é a melhor coisa que a gente tem que fazer, Eliana, é se pôr à margem. Por quê? Porque a gente não entra na energia negativa. Deu para entender o que o julgamento faz? O julgamento não é em relação ao outro, é em relação a nós mesmos. Quando a gente se coloca nisso de tentar ver o que está acontecendo e emitindo valor, a gente está entrando na energia da situação. E isso tem uma válvula muito grande de escape de energia, entendeu? Porque a gente fica envolvido com aquilo, a mídia potencializa, né? Então, esse é o cuidado. Andréia, mas assim, pode me dar opinião. Como eu na hora, né? Não é que eu julguei, não. Eu olhei para minha irmã e eu falei, nossa, mas a gente não sabe, né?
Que tipo de sinal que ele emitiu? Será que isso foi eu ser errada, mesmo assim? Não, nós não estamos aqui. Acabei de falar que a gente não... Não, Eliana, eu não vou te julgar, entendeu? Eu não vou te julgar, porque eu acho que a gente não tem que julgar. Eu não julguei, sabe? Foi assim... Não, foi inocente. Mas eu falei, o cara ia bater à toa, né? Isso, você emitiu uma opinião. Você emitiu uma opinião. Não estou dizendo que está errado em nenhum momento. Só estou dizendo assim, que cada situação dessa é um convite que a gente está recebendo para tentar ficar neutro nas situações. É isso. Então, assim, a próxima vez, tenta pensar assim, tem ambos os lados, eu vou fazer... Aí você fala assim, não sei o que aconteceu, eu vou fazer uma oração para os dois. Sabe assim? Porque senão a gente acaba se envolvendo, é nesse sentido. Mas aqui não tem juízo de valor certo e errado, entendeu? Porque na hora mesmo eu não fui julgando. Eu não fiquei sensibilizada, mas eu falei... foi mais ou menos o que você falou, André. Só que assim, o primeiro momento teve uma causa, né? Sim, como se não foi uma vítima pura e simples. Eu entendi. Eu entendi. Sim, deve haver, mas eu só estou pedindo para nós, eu não estou nem julgando os outros, estou falando para nós mesmo, para a gente tentar evitar de entrar nessa situação, porque isso nos coloca vulnerável, nos envolver com uma situação que não é nossa. Para que você precisa pegar? Como é que o seu Luizinho fala? Você precisa pegar o lixo do outro? Não. Então, vamos fazer uma oração para eles, vamos nos manter neutro, não colocar nem a favor de um ou a favor do outro, deu para entender? É nesse sentido, não nos envolver emocionalmente. Se a gente quiser vibrar positivamente para ambos, isso é muito bom. Sempre, em todas as situações. Isso é um exercício, gente. Não estou dizendo que eu faço sempre, não, tá? É porque até energeticamente a gente já abala, né? Energeticamente a gente já sai daquele... É normal, né? Que a gente está, queira ou não queira, você vai para dentro do assunto. Então você tem que orar e vigiar, meu. Tem que ficar assim, ele te puxa mesmo. Aí você fica ali dentro e remoendo aquilo, o padrão vibratório muda mesmo. É um dreno energético. Andréia, posso pegar o gancho e falar um pouquinho do medo? Pode. Fala. Então, uma das coisas mais que eu tinha medo na vida era sair na estrada sozinha. Sempre que eu viajo, eu dirijo, então assim, mas sempre com alguém do lado, né? Sou experiente, tudo. E eu tô desde o carnaval sem ver minha mãe, né? Minha mãe vai fazer 88 anos, já tá com uma série de problemas, né? Então, como eu tô quietinha aqui, eu falei, olha, eu vou. Me deu uns 5 minutos, eu falei, eu preciso ir. E meu marido não queria ir. Ele falou, não, nossa, eu não vou, porque o pai dele também é idoso, nem ia poder ir lá ver e tal. Eu falei, olha, eu vou. Semana retrasada, me deu uns 5 minutos, mas assim, eu tenho 2 cachorros, e um toma vários remédios, porque ele é idoso. Ele toma de manhã, na hora do almoço, à noite. E eu falei, não, eu vou com os 2 ainda. Então, assim, já não me senti sozinha, mas com 2 cachorros para parar no meio do caminho, já é mais difícil, né? Mas eu falei, Deus é comigo, e graças aos estudos, a tudo isso que a gente vai aprendendo, né? Eu sempre tive Deus junto comigo, sempre pus Ele acima de tudo, eu sempre chamo Jesus em tudo. Então eu falei, eu vou com uma comitiva junto. E fui sozinha, são mais de 300 quilômetros, né? Fui sozinha, cheguei super bem, voltei bem. Agora, foi a mesma coisa de botar 2 asinhas, sabe? Agora eu vou para onde eu quiser. E sozinha. Então... Se libertou, tá vendo? Libertei. E graças a todos esses estudos, sabe, Andréia? Mexe com a gente, então eu acho que foi uma grande evolução para mim. E eu agradeço. Viu? Que bom, né, Eliana? Tá vendo? É isso, você não vou sozinha. Quem disse que você tá sozinha,
Nunca. Não. E eu rezo, né? Eu saí da minha casa, já orei para os meus anjos protetor, para todo mundo. Quando eu cheguei lá, que minha mãe falou, você veio sozinha? Eu falei, não, eu vim com uma comitiva. O Silvante aqui comigo, isso mesmo. Muito bem, muito bom ouvir isso, é muito libertador, né? Muito, para mim foi. A gente sabe que a gente pode enfrentar com coragem, apesar do receio. Eu tenho certeza que você teve receio, né? Mas você agiu, apesar do medo. Foi. Graças a Deus. E aí descobriu que você é capaz. Muito. Muito bem. Obrigada pela partilha. Obrigada a você pelos estudos, né? Que é você que é muito responsável por isso. Todos nós juntos somos fortes, né? Eu vou ler um pouquinho, a gente vai entrar. A Liana já começou, o seu Márcio tangenciou, né? Eu vou ler só mais um pouquinho e aí a gente já entra mesmo na reflexão. Eu falei, que bom, gente. Tá todo mundo afiado na reflexão aí, então tá surtindo efeito, né? Eu fiquei com isso a semana inteira, gente. Eu fiquei listando meus medos. Daqui a pouco eu falo para vocês. Mas vamos lá. Vou ler mais um pouquinho para a gente conseguir avançar. E aí a gente já coloca na roda aqui. Justamente que eu precisava falar disso, sabe, Liana? Por que eu não estou querendo falar? Porque essa frase agora que nós vamos ler vai ter a ver com esse medo, tá? Por isso que eu queria ler. Olha só. Não te escondas, nem escamoteies a tua situação. E nós somos especialistas em escamotear situação, não somos? Não? Pensa aí, reflete aí. De ficar escondendo, fingindo que não, olha. Então, o que ela está aconselhando para a gente? Não se esconder, não escamotear a situação sob desculpas e mentiras, ou seja, não mente para si mesmo. Encara suas questões frente a frente, com coragem, que é o tema do capítulo. Autoanalisa-te, ou seja, olha para dentro, vai para dentro e analisa o que está acontecendo. Sinceramente, né? Então, autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, de Jesus. E rompe os grilhões que te jugulam ao medo. Olha só, gente, o que ela está dizendo para nós? Que nós somos prisioneiros do medo. São correntes que nos prendem. Ela usa essa palavra jugulam, sim, está nos prendendo pelo pescoço, né? Porque jugulam tem a ver com a jugular, né? Aquelas veias do pescoço, ou seja, nos subjugam. Então, essas correntes nos prendem ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Aí eu pus uma imagem aqui, ó, vocês verem de alguém preso aqui no medo, tá vendo essa ideia? O medo faz isso com a gente, o medo nos paralisa, nos prende. E aí eu trouxe, não sei se todos vocês assistiram, um desenho ótimo, quem não assistiu, assiste. Chama Divertidamente, em que a menininha tem aqui, a história se passa dentro da mente da menina. Então, na mente da menina tem as 5 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, raiva. Essa aqui, lá no filme, chama de nojinho, mas ela é uma junção de várias emoções e que está ligada ao afeto e o medo, que é o que a gente está aqui, né, pensando, o medo. Então, o medo é uma das 5 emoções básicas. O que quer dizer emoção básica, gente? Emoção básica quer dizer que é próprio da nossa experiência de estar encarnada, porque uma emoção, o sentimento, ela tem a ver com pensamento, com algo mais racionalizado, mais relacionado ao espírito. A emoção é de exterior, e moção é de mover. Então, as emoções, elas nos movem.
ela move a nossa vida. Então, a emoção, ela tem uma interligação entre o sentimento, não é sentimento, é diferente, mas ela tem uma junção entre o sentimento e os hormônios mesmo, o corpo físico. Então, a gente pode dizer que as emoções, elas têm a ver com o nosso corpo físico, mas tem a ver também com o espírito, no sentido dela refletir, o sentimento refletir em uma emoção, tanto que algumas emoções, elas produzem ou suprimem a produção de certos hormônios, tá? Aí, no caso do medo, o medo, ele não é necessariamente ruim, a gente às vezes associa, não existe emoção ruim, é tudo parte de nós, é o como nós agimos com aquela emoção. Por isso que, numa estratégia que nós estamos fazendo de autoconhecimento, a ideia não é suprimir ou negar a emoção, mas é reconhecer aquela emoção e como eu vou agir frente àquela emoção. Essa é a grande questão que nós colocamos aqui, né? O medo, ele tem uma função, a função dele é a autopreservação. Então, o nosso instinto de sobrevivência, sem medo das coisas, de algumas coisas, nós poderíamos colocar em risco essa encarnação, esse corpo. O medo, muitas vezes, nos induz à criatividade. Foi o medo do escuro que nos fez dominar o fogo. Só para citar um exemplo. E muitas outras coisas. Então, o medo, ele induz a criatividade, né? E tem alguns aspectos do medo que nós, às vezes, não reconhecemos como medo, mas eu quis trazer aqui. Depois a gente conversa sobre isso. A timidez é um aspecto do medo. A ansiedade é um aspecto do medo. A desconfiança é outro aspecto do medo. Então, o medo, ele é uma dessas emoções, ele envolve essas características aí. Então, o medo é bom? É bom, no sentido de que ele nos preserva de certas coisas, ele nos induz a sair de certas situações, com criatividade. O que é o problema? O problema é quando isso sai do controle. Por quê? Porque quando isso está harmonizado na medida certa, não há problema nenhum. O problema é quando esse medo se transforma numa fobia e isso paralisa a nossa vida, né? Por isso que a Joana fala em coragem de viver. O medo não pode nos paralisar, nos prender. Eu vou ler mais uma, que daí a gente vai, eu converso com vocês. Então, o que a Joana vai dizer? Então, como eu tenho que me desprender desse medo, né? Então, ela vai dizer para a gente enfrentar com naturalidade os teus limites e angústias. Então, não é para a gente lutar contra, tem gente, muitas vezes a audácia, lembra que eu falei que a coragem diferente da audácia, é um medo suprimido, é um medo escondido, então é a outra parte da balança. A virtude, que é a coragem, está na linha do meio, sempre. Sempre a virtude é a harmonia, a linha do meio. Muito medo nos paralisa, né? Não é bom, está desarmonizado. Medo de menos dá audácia que nos colocamos em situação de perigo. Então, ela está dizendo, não, enfrenta com naturalidade, identifica quais são os seus limites. O que te angustia? Para isso eu preciso o quê? Ir para dentro de mim, fazer essa autoanálise. E aí você fica confiante na vitória, olha só. Então, enfrenta os seus limites, confiante na vitória. Essa confiança vem de onde? Da fé, que tudo está no lugar certo. Então, confiante na vitória, não se evadindo dos seus deveres. Ou seja, não se evada daquilo que você tem que fazer. O medo não pode ser uma desculpa para você não fazer o que você tem que fazer, porque a tua consciência vai te cobrar. Então, você precisa tentar. Se você já identificou o que você deve fazer, você precisa tentar. Significa que você vai ter sucesso de primeira? Nada na vida é assim. Cada insucesso que você tem, o que você faz? Cada insucesso, que é isso que a Joana está dizendo, aprende como não repetir a façanha. Então, o erro também nos ensina
não fazer mais daquele jeito, ó, desse jeito não deu certo. Então, em cada insucesso, tu aprende como não repetir a façanha sem depressão, ou seja, sem tristeza e sem arrependimento. Ah, eu não devia ter feito aquilo. É isso que ela está dizendo. Não, devia, porque aquilo te ensinou um dos modos como não deve ser feito. Isso também é aprendizado. Olha só que lindo que ela vai dizer. A experiência é a súmula, ou seja, o resumo das tentativas que deram resultados positivos e negativos. Então, a nossa experiência, eu coloquei uma imagem aqui, tá vendo, de uma corrida de obstáculo. É isso, a vida é uma corrida de obstáculo. É o desafio de você enfrentar os seus limites. E no final, você vai chegar. Não importa quem vai chegar primeiro, o importante é chegar. Aí eu trouxe uma frase aqui do Thomas Edison, sabe, da lâmpada elétrica. Olha só o que ele disse. Eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Ou seja, para ele conseguir inventar a lâmpada elétrica, ele fez muitos experimentos que não deram certo. Ele não entende isso como insucesso. Ele entendeu que ele descobriu as maneiras que não funcionavam, e isso o impulsionou a chegar na maneira que funcionava. É isso, gente. Falei um pouquinho do medo, porque a gente já está entrando nele, né? Deixa eu fazer essa leitura para a gente poder ter mais base para conversar, né, sobre os nossos medos. Você viu os conselhos dela? Ela diz que o medo, a insegurança, tudo relacionado à instabilidade, são amarras. Então, a gente precisa lembrar disso. Ela está nos alertando que essas coisas nos amarram, nos prende. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ter por medo, por insegurança, eu acabo não tendo as experiências que eu necessitava ter. Certo? Então, olha, seu Márcio, está com a mão levantada ou é da outra vez ainda? O senhor quer falar? Não. Tá. Beleza. Então, já que ninguém falou nada, eu vou fazer a última leitura para a gente poder discutir a reflexão da semana. Aí, em relação ao medo, gente, não sei se vocês conhecem esse livro, chama Energia dos Chakras, do Alírio Cerqueira Filho, e no capítulo 3 ele vai falar do chakra da segurança. O chakra da segurança é esse aqui de baixo, ó, chamado de chakra raiz, ou chakra base, tá? Então, esse chakra aqui, ó, é o equilíbrio das energias, porque lembra que eu falei, tem que equilibrar, nem a mais, nem a menos, tem que estar no equilíbrio. Então, o equilíbrio das energias desse chakra raiz, ele resulta do fato de estarmos conectados com a Terra, por isso que ele chama raiz. Esse chakra aqui, o primeiro é o que nos conecta com a Terra. Mas sem perder de vista que somos seres espirituais, transitoriamente encarnados num corpo, ou seja, você não é um corpo que tem um espírito, mas você é um espírito que neste momento tem um corpo, né? Então você precisa estar enraizado, atrelado à Terra nesse momento. Então aquela relação que a gente estava falando, né, dessa questão da insegurança, ou da segurança na vida, apoiada na fé convicta, é isso que o Alírio vem dizer, que a fé convicta, ela é gerada por esses 3 fatores: confiança em Deus, ou seja, que tudo está no seu devido lugar, tudo está certo, a confiança em si mesmo, que é o tema nosso desse capítulo, que é a coragem, né, eu confiar que eu sou capaz de fazer. A Eliana não fez aí um depoimento muito lindo para nós, olha, ela falou, eu sou capaz de fazer, e fez, né, ela teve confiança nela, e confiança em Deus que estava tudo certo, e ia dar tudo certo, e confiança na vida, que a vida só nos traz aquilo que nós damos conta de fazer. Então, o medo não faz sentido, por quê? Esse medo exagerado, porque se a coisa está aparecendo para nós, é porque nós estamos dando conta de enfrentar aquilo naquele momento. Se não fazemos por medo, é porque nós, de alguma forma, demos um passo para trás.
A gente pode? Pode, nós temos livre-arbítrio, mas isso é importante a gente ter ciência de que o que nos chega na hora e no momento certo. É como o pessoal fala, né? Uma frase popular, que Deus dá o frio conforme o cobertor, não é isso? Então, Joana vai dizer, ó, nunca temas a ninguém, atribuindo-lhe uma superioridade e valor que ela não tem. Então, para a gente não temer as pessoas, né? Respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, tá vendo? Aqui não é uma inveja, aqui é assim, você olhar e falar, nossa, que bacana, essa pessoa fez isso, que bom, eu posso olhar para ela e fazer também eu, né? Então, respeita, sim, as conquistas de cada pessoa, considera e toma como estímulo para ti, a fim de que também alcances essas realizações superiores. Olha que lindo isso. Ninguém é mais, ninguém é menos. Somos todos irmãos perante Deus e temos todos, somos centelha divina e temos todos os potenciais. A herança de Deus foi dada igualmente para todos os seus filhos. Por isso, a temeridade, a insegurança com a nossa evolução, conforme nós vamos nos apropriando dessa verdade, não tem mais sentido em nossa vida, não é mesmo? Concede-te o direito de ser humano. Esse aqui, gente, foi incrível para mim quando eu li isso. Nós somos seres humanos e, portanto, falíveis. Nós podemos errar. Então, não é que a gente errou, a gente vai ficar se cobrando. Não. Concede-te esse direito de ser humano. Então, nós temos o direito de errar, mas nós temos o dever de buscar crescer. Tá vendo lá? Concede-te o direito de ser humano e o dever de cresceres sempre, sem que te detenhas no degrau ou patamar onde te encontras. Por isso a coragem é importante. Nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, porque na nossa zona de conforto é o degrau que eu tô. Então o que ela está dizendo? Arrisque-se. Você vai errar algumas vezes, mas vai acertar outras, vai aprender com os erros, vai melhorar e vai crescer. Então, o medo nos paralisa e nos deixa num patamar, e é tudo que nós não podemos fazer, é ficar parado. Aqui eu coloquei uma setinha, né, que a gente vai tentando, se a gente não treinar, a gente não vai acertar o alvo, mas a gente vai se aproximando até uma hora que nós vamos acertar. Ou então, quem já não brincou, né, ou lembra, não sei se vocês lembram, né, de criança, ou vocês tiveram convívio com uma criança, aquele joguinho de encaixar a forma. A criança faz por tentativa e erro, até que ela aprende, e aí ela vai pela cor, ela associa, e ela começa a fazer cada vez mais rápido. É assim a nossa vida. Nós vamos errar mesmo, e ver que não dá certo, ver que o quadrado não encaixa no círculo, mas uma hora nós aprendemos a forma correta, e aí a coisa flui. Então, agir sempre ajudado pelo otimismo. Tá vendo? O otimismo vai nos dizer, vai dar certo. Vai dar certo, Deus está comigo, né? Eu tenho um potencial para fazer. Então, o otimismo é nosso grande aliado para potencializar aí a nossa coragem. Agora, o medo, da sua parte, é inimigo atroz. Tá vendo? O medo é inimigo, esse medo exacerbado. Medo de quê? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que diz? Então, o medo é inimigo atroz e dizima milhões de vidas. Quantas pessoas aí, né, não perdem as suas vidas por covardia, por medo de viver, por deixar de fazer aquilo que deveria. E muitas vezes até cometem suicídio por medo de enfrentar desafios que iriam só fazê-la crescer. Porque a vida é cheia de desafios. Chegamos por fim na nossa reflexão da semana, que já começamos a falar dela. Você tem medo de quê? Isso. Você tem medo de quê? De quê? A Eliana já falou, o Márcio já falou. Alguém gostaria de falar? Pode ser antes da reflexão, se quiser também fazer algum comentário da leitura, com dúvida. Oi, Mariane, nem vi que você tinha entrado, seja bem-vinda, mas acho que você entrou faz tempo, eu é que não tinha visto.
Não, acho que o tema da aula hoje foi, nossa, foi para mim todo, assim. Eu acho que não é segredo para ninguém do grupo que eu, né, estou me tratando de transtorno de ansiedade. E acho que até por causa da minha ansiedade mesmo, eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. É mais fácil perguntar do que você não tem medo. A única coisa que eu não tenho medo é de morrer. Nunca tive esse medo. Mas eu tenho medo de perder as pessoas à minha volta. Eu tenho medo de ficar doente. Eu tenho medo de não conseguir um bom emprego. Então, a minha vida é baseada em medos. Hoje em dia, né, que eu sou espírita, eu rezo bastante, eu tô tentando me desvencilhar desses medos, né? Até porque, como você falou, as coisas na vida são aprendizados, então a gente não tem por que ter tanto medo de tudo. Mas para mim sempre foi muito difícil. Tanto é que eu não apareço, né? Você falou da questão da timidez também. Eu tenho medo, às vezes, de falar, de falar alguma coisa, as pessoas falarem, nossa, mas por que ela está falando isso? Não tem nada a ver, de ser julgada. Então, assim, tudo é medo, né? Eu sempre Tudo é medo, tá vendo? A timidez é uma nuance do medo. Medo de aparecer e ser julgada. Então, agora eu tô melhorando bastante. Já não apareço a carinha aqui, mas eu já tô falando, então já é um começo. Já é uma terapia, isso mesmo, Ariane. Obrigada, viu, pela partilha. Gente, vamos ver se alguém mais se anima e eu vou falando de mim. Eu falei que eu fiz uma lista, né? Fiz uma lista. Aliás, depois eu preciso falar para o Eduardo. Será que ele tinha tanto medo que ele não apareceu hoje? Vou perguntar para ele se era muito medo que ele tinha, né? Ele vai ouvir, é bom que ele vai ouvir a gravação, ele já viu minha cutucada, né? Mas, enfim, eu quero falar tem vários medos também, viu, Mariana? Mariane, eu tenho vários medos, né? Então, eu fiz uma lista, tal, e o que acontece? O que eu queria aqui era trazer esses medos e a gente ir reflexionando, né? Justamente por isso. Por que a gente tem esse medo? Porque a questão é a gente identificar esse medo para a gente saber o porquê, que acho que essa é a grande pergunta, sabe? Agora, por que isso me traz medo? Então, eu vou fazer uma que tem a ver com vocês. Final do ano passado, eu fui... Nossa, gente, caiu todo mundo ao mesmo tempo. Saiu assim, um monte de gente ao mesmo tempo, parece que caiu ao mesmo tempo, aconteceu alguma coisa com a internet. Mas no final do ano... Se for o tema, já é um... Você viu que eu falei que tinha a ver com vocês? Aí pronto, todo mundo saiu. Você está pondo medo em todo mundo. Então, é isso, Márcio. Eu pensei que era só eu, agora é só... Ó, caiu o Ronaldo, caiu a Mariane, caiu a Márcia. Bom, nós que ficamos, vamos lá. Então, no final do ano passado, eu fui, né? Como é que eu posso dizer? Eu não sei se a palavra certa é convite, se é intimação, se é sugestão, mas enfim, chegou para mim assim, olha, a gente tem esse espaço, a gente queria que tivesse um grupo que falasse sobre sentimentos, porque é uma demanda muito grande da casa e tal. Porque eu queria fazer um estudo, mas era de outra coisa, gente. Era outro assunto, assim. E aí veio essa demanda. E eu estava fazendo, né, por conta minha, assim, sozinha, o estudo de Joana, bem simples para mim, entendeu? Uma coisa é fazer para mim. E aí veio, assim, uma pessoa e falou assim, olha, você não topa fazer o estudo da Joana de Ângeles? Aí adivinha que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Falei, nossa, gente, mas Joana é tão complexo. Agora que eu estou estudando, assim, bateu aquele medo, sabe? Aquele, né? Aí eu pensei um pouco, fiquei com medo, mas eu pensei, eu aceito o desafio. E aí fui. Aí até eu falei assim, aceito o desafio, o seu Márcio, que começou, Eliana, que começou também, viu que todos os estudos começaram em janeiro, eu só fui começar em fevereiro, né? Porque eu falei, não, pelo menos me dá um tempo aí para me preparar. Aí eu
estava de férias em janeiro, usei Natal, enfim, fui preparando, fui buscando, muito insegura. A primeiro encontro eu ainda estava muito insegura. Eu lembro de ter falado assim, olha, gente, nós vamos aprender juntos, vocês lembram disso? Nós vamos aprender juntos, tal. Então, foi um grande desafio, um enorme desafio para mim. Então, assim, eu aceitei com medo, é isso que eu queria dizer para vocês, queria confessar, assim. Agora, eu sinto um pouquinho mais segurança no seguinte sentido, que eu percebo que a gente conversa, se vocês não concordam, vocês falam, então a gente consegue aprender juntos, né? Mas eu tinha, assim, muito receio. Eu falei, gente, como vai ser isso? Porque é uma obra tão complexa. E se você fala como diz a Mariane, você fala uma besteira, né? Uma coisa que não tem nada a ver, enfim. Então, assim, esse foi um medo que eu queria compartilhar com vocês e que eu tentei enfrentar com coragem, apesar do medo. Era isso. Não foi assim, que você vai. Eu tinha medo. E o primeiro dia, aquela sala abarrotada, tinha umas 60 pessoas, né, André? Tinha. E aí a gente colocava a cadeira e eu ia ficando desesperada, a Fernanda, a Joyce, que não estava lá no começo, numa sala pequena, enfim. Mas deu tudo certo, né? No final tá dando tudo certo. Aí o outro desafio era quando veio a pandemia e a casa fechou, e o que nós vamos fazer? Não sei o que nós vamos fazer, me dá um pouco mais de trabalho, que eu tenho que fazer os slides, não, nós vamos fazer, e a gente não deixou a peteca cair. Então, eu acho que isso é a força, eu só consigo isso, na minha concepção, né, nós conseguimos, porque Jesus está com a gente, sabe, eu me apoio nele, porque se eu não me apoiasse nele, e na confiança de que os mentores vão ajudar, isso não sairia. Mas eu acho que está caminhando, né? Esse é um medo que eu acho que tem a ver com vocês. Um outro medo que eu queria comentar, que o seu Márcio tangenciou, é a questão da morte. Eu também nunca tive medo de morrer em si. Não tive. Não tenho. Mas qual é o meu medo? E isso eu acho que ainda tenho. E eu procuro ficar pensando. Assim, se acontecer, como é que eu fico racionalizando esse medo para, na hora que acontecer, eu tenho muito mesmo, um sentimento muito forte de ter um desencarne traumático, com sofrimento, sabe? Assim, sei lá, gente, eu não sei o que eu vivi, mas uma tortura, alguma coisa assim, isso me incomoda, gira na minha mente. Então, eu fico pensando assim, se eu tiver merecimento, Deus, que eu possa morrer assim, de repente, dormir e morrer, sabe? Uma coisa assim, ter uma doença, assim, morrer. Então, isso ainda gira no meu psiquismo. Um receio de desencarnar em sofrimento. E acho que eu já até comentei com vocês, que eu tenho uma questão para mim, assim, que eu acho que, assim, que era para eu ter desenvolvido um câncer. Tinha muita certeza que eu ia desencarnar nova, e tô aqui, passei por uma cartaz aqui faz uns anos, uns 2 anos, e eu acho que eu sobrevivi. Agora, o que vai ser daqui para frente, eu não sei. Mas esse receio, assim, ainda mexe comigo. E é uma coisa que eu preciso trabalhar, que eu acho que esses estudos vão nos ajudando a racionalizar isso. Se eu tiver que passar, tudo bem, eu preciso dessa experiência, né? E agora um que vocês vão rir. Eu quis trazer 3, gente, minha lista é enorme, mas eu quis trazer 3 para dizer assim, tem um mais ou menos, um maiorzinho, e esses vocês vão rir. Eu tenho medo, pavor de lagartixa. Não posso ver uma lagartixa. Meu marido brinca comigo, ele fala assim, nossa, mas se fosse no bicho que voava, que tivesse dente, né? Mas ela não pode fazer nada. Eu falei, eu não sei, mas eu tenho pavor. Eu olho para ela, eu até pensei em trazer nossos slides uma lagartixa para poder falar para vocês. Não dei conta de procurar imagem. Tanto é o meu pavor, eu não posso nem ver na tela. Eu não posso ouvir falar, eu estou falando, eu estou aqui. Então tem uma emoção envolvida com lagartixa. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho, gente, não é para falar de mim. A ideia que eu trago para vocês
levarem para a vida de vocês, porque o medo é um sentimento irracional. Lembra que é uma emoção, sentimento não, uma emoção irracional. É lá no cérebro límbico. Então, hoje, eu tenho um pouco de ciência do que pode acontecer, e eu acho que esse pavor desse animal, que é inofensivo, vem... Lembra que a gente falou lá no capítulo da alegria, que a Joana disse pra gente que a gente tem, assim, memórias inconscientes que já vem, e isso a gente vem trazendo? Então, eu descobri, né, por caminhos, assim, que não vem ao caso a gente abrir aqui, que eu tive uma vivência de escravidão, enfim, e que nos navios negreiros tinha muito lagartixa. Então, pode ser que eu associei o animal à experiência do sofrimento. Então, hoje eu tenho um pouquinho de clareza, porque eu sonho muito com essas coisas, e aí vem aos pouquinhos. Então, é para a gente ver, assim, que às vezes tem medo que a gente não para pensar, que é irracional. Porque meu marido sempre falava isso para mim. Eu disse, mas por que você tem medo? Eu falei, não sei porque eu tenho medo. Então, assim, ele me perguntava, eu não sei, porque eu tenho medo. Já caiu? Não, mas eu tenho medo. Então, pode ser que esses nossos medos, para coisa pouca ou para coisa muita, ela pode ter raízes mais profundas do que a gente pode imaginar. Aí a importância do autoconhecimento, está o tempo todo se perguntando, por que eu sinto esse medo? Pode falar, seu Márcio, senão não cala a boca, né? Pode falar. Você lembra da sua experiência com Giló? Lembra, né? Não vamos traduzir o paladar como medo, né? Foi até você experimentar. Não estou te recomendando pegar uma lagartixa, não é isso, não é? Mas isso está no seu consciente. A partir do momento que uma lagartixa cair em você, você vai ver que não é tão terrível assim. Você é uma pessoa que detém conhecimento, sabe que é um ser de sangue frio, não é o hábito nosso pegar algum réptil, no caso de uma cobra, que você não sente nada, né? Não tem calor, mas é mais ou menos isso. Mas ela é geladinha, porque já caiu em mim. Não, eu já peguei, eu não mato, é muito útil dentro de casa, mas eu pego, toco, eu não mato. Aqui tem muito. Né? Eu também não deixo matar, não. Meu marido é meu salvador, ele pega a vassoura, aí ele vai espantando ela, porque senão eu não entro no cômodo. Mas eu não deixo matar também, não. Mas os nossos medos, eu sou meio, eu não sei se eu sou meio abusado, mas eu contesto muito meus medos, sabe? Muitas vezes eu vou de encontro a eles para ver se realmente são esses monstros que parecem para mim. E a maioria deles eu desmitifico, sabe? Se a gente ficar correndo eternamente dos nossos medos, eles sempre vão continuar sendo medos. A gente tem que, lógico, com cautela, com razão, com juízo, testando aquilo. Realmente, será que isso me faz mal? É perigoso? Não me convém? Não é? Não é simplesmente impor aquilo, rotular que aquilo é perigoso, me causa mal e deixar por ali. Não é não. Eu acho que a gente tem que sondar com cautela, com razão, com juízo, né? E desmistificar muito desses medos. Isso foi uma coisa que a gente criou agora ou em outras vivências, né? E está dando essa vivência nossa hoje para desmistificar isso, é para nós nos fortalecermos de coragem e não continuar cultivando medo. Perfeitamente, seu Márcio, isso mesmo, a coragem de enfrentar esse medo e agir apesar do medo, né? Aí você vai desmistificando, é verdade, concordo plenamente. Eu era extremamente tímido quando, na adolescência, eu era um autêntico capial mesmo. Mas eu e o meu irmão era justamente o oposto. Era um cara descontraído, justamente o oposto. Mas eu peguei e comecei a reflexionar, mas por que ele é assim, eu sou assim? Não, vou começar a agir de uma maneira mais light, né? mais solta. E não é que deu certo?
Olha lá, que bom, né? Então, né? Eu acho que tudo na vida da gente é isso. Se a gente quer crescer, a gente tem que ir de encontro àquilo que não nos faz bem, né? Que a gente tem plena consciência que está nos causando mal, aliás. isso mesmo, um enfrentamento. Seu Márcio, só uma pergunta. O senhor queria ser ter o jeito que seu irmão tinha, porque o senhor gostava daquele jeito, ou não? Não, é justamente isso. Ele se dava bem, fazia o que queria, e eu ficava lá no meu canto, escondido. Falei, pô, eu tô perdendo isso, mas por que que eu tô assim? Não tem motivo. O que eu quero tá lá na frente e eu tô fugindo disso. Como é que eu faço para chegar lá? Pô, eu tenho que tirar essa roupa de capial que eu tenho, esses medos meus, de alguém me achar isso ou aquilo, de eu não saber conversar. Isso foi me fazendo uma pessoa mais solta, mais liberta, sabe? Me abrir mais. E te tornou mais feliz, né? Que bom, não é? Muito mais. É isso, gente. Ninguém tem mais medo. Que bom. Não, medo é bom, né? É bom. Ele não pode ser abusado, né? Isso, é aquilo que a gente falou. O medo, ele faz parte da nossa natureza humana. O que ele não pode é engessar a gente, né? Justamente. Agora tua mão tá levantada ou não? Agora tá, é porque senão eu ia te interromper. A internet caiu por aqui, então agora tem mais um medo, né? Que é da internet cair e não voltar a tempo. Nossa, esse medo da internet tá assim, em todo mundo, viu? Então. Mas deu certo conectar de novo, né? E aí eu anotei uma frase aqui, né? Que é a questão de conceder o direito de ser humano, né? Eu anotei ali na lousa, porque eu acho que essa é a que mais me toca, assim, né? Em relação aos erros mesmo, né? O medo de errar, ele está sempre presente. Mas aí você me fez lembrar do medo de animaizinhos também, né? Que eu também tenho medo de lagartixa. E aí, no meu caso, sempre me mandam foto dela, né? Só para lembrar que eu tenho medo. Mas eu acho que é menos medo do que no teu caso, né? Eu não fico no cômodo que ela tiver, mas eu não tenho esse pânico, assim, né? Consigo olhar para ela já. Mas também não tem nenhuma situação que caiu em mim, enfim. Mas eu acho que o que tem que ser mais trabalhado é a questão do medo de errar, né? De se propor a errar para chegar a um acerto, né? Mas sem se julgar por isso, né? Eu acho que é o que mais me motiva, assim, em relação aos medos, seria isso. E essa é a pergunta, né, Ronaldo, que você tem que se fazer, assim, por que esse medo, né? Por quê? Né? O que está por trás? E aí, esse porquê vai te fazer aos pouquinhos ir enfrentando esse medo. Né? Que aí você errou, não deu certo e ficou tudo bem. Entendeu? Porque às vezes nossos erros imaginários, nossos medos imaginários, assim, achando que se a gente vai errar, as pessoas não vão gostar da gente. E isso, não. Aí você erra, acontece uma situação, você pede desculpas e tudo bem, é a vida que segue, né? O ruim é que a gente parece que foi treinado só para fazer a coisa certa, que a gente não tem direito de errar. Né? E a gente tem direito de errar, sim, senhor. A gente tem o direito de tentar e errar. A gente não deve repetir a receita quando erra. Isso vai fazer parte das experiências. Aí já é teimosia, né, seu Marcos? Isso aí é uma gelada. Não faz mais isso. É uma fria. Continua fazendo, mas faz de maneira diferente. Esse medo de errar, muitas vezes, pode estar atrelado, seu Márcio, ao que a gente coloca, porque, assim, teve uma lição lá atrás que falava que a gente vai criando, né, as máscaras, e isso vai querendo nos proteger de determinadas situações que a gente, no momento, não quer demonstrar. Então, esse medo pode estar ligado justamente, assim, com o que os outros vão pensar do que eu estou fazendo,
né? Então você tem medo, muitas vezes, de uma crítica e tudo mais, né? O meu professor, ele fala assim, ninguém quer ter uma Ferrari e andar lá no Amapá, sabe, assim, no meio dos búfalos. Não, legal é andar aqui na Avenida Paulista, porque você quer ser visto, né? Fazer uma cirurgia plástica e desfilar nos mares de uma ilha deserta, sabe? Qual a graça que tem, né? Então, essas coisas. Então, eu acho que sempre está atrelado, mas a gente vai pondo máscaras na frente e isso dificulta até a gente ir derrubando esses castelos para aparecer realmente, né, o porquê que a gente tem medo. Essa é a grande batalha que a gente tem que ter, né? Eu vejo muito assim, eu, no meu caso, eu falo, meus medos, eles existem, mas eu coloquei tanta coisa para mascarar eles, para que os outros não possam perceber, e eu sofro por isso, sofro as consequências, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta para o senhor, com relação ao seu irmão, porque uma coisa é eu gostaria de ser alegre, outra coisa eu gostaria de ser alegre, porque ser alegre vai me trazer, acho que vai me trazer tal benefício, né? Mas a questão é, você pode ser quieto e conseguir muitas coisas que vão te fazer feliz também. É que naquele momento você achava que pelo seu irmão, né, de repente, ele é mais falador, ele sabe dançar, né? Que ainda falo para os meus sobrinhos, né? Olha, saber dançar é uma boa para quem quiser se relacionar, né? Então tem todas essas coisas. Sem dúvida. Essa grande escola que nós temos, que é a vida, como foi dito, o André nos disse hoje, né? Nós devemos nos permitir ser nós mesmos. Muitas das vezes, nós mesmos, não são os outros, não. Somos nós mesmos que nos sufocamos, que nos retemos. Não são os outros. É a gente mesmo que não tem a audácia de dar um passo à frente. E a gente tem o direito de fazer o certo como de fazer o errado. Fazer o errado não de forma intencional. Pensando em fazer certo, muitas das vezes não dá certo. Mas o que a gente tem que fazer? Se a gente realmente quer seguir adiante, é refazer de forma diferente. E a gente não aprende só com os erros da gente, não. Nós devemos estar atentos a tudo que acontece em torno da gente. Como a Andréa nos disse quarta-feira passada, ou retrasada, a diferença entre imbecil, esforçado e inteligente. O que o inteligente faz? Aprende com o erro do outro. Não é? Nós não precisamos de errar para aprender. A vida é uma escola onde a gente está presente em várias salas de aula ao mesmo tempo. Nós estamos vendo a vivência do vizinho, de alguém que está a quilômetros de distância, enfim. Nós não precisamos de errar para acertar, não. Nós podemos usar a experiência do outro para acertar. Não é? É que muitas vezes a gente só aprende a nadar entrando na piscina. Não tem jeito. Não tem, mas justamente. A gente tem hora que tem que entrar. Do outro, mas não sabe o que o outro ralou para ter sucesso, né? Mas dá para ter umas aulas teóricas para não ficar tão desesperado na água. Exato. Né? Mas não tem jeito. No final você tem que... então, porque senão, Andréa, é assim, não precisava encarnar. Bastava a gente estar no plano espiritual, eles davam umas aulas para a gente aprenderia, né? Mas então eles falam, mas como vocês não vão aprender só falando... na verdade, a gente até acha que aprende lá, né? Então, tanto que a gente muitas vezes quer colocar mais coisa do que o caminhãozinho carrega. Né? O problema é que vocês têm que fazer uma prova, vai lá agora. Exato, então, vai lá, vai disputar. Pergunta para o aluno se ele aprendeu. Dá a sua aula, se vocês entenderem, eles vão falar assim, entendemos tudo. Sim, aí depois todo mundo tira 6 na prova, né? Aí é o nervosismo, né? Aí é o medo de dizer que não estudou, que não sabia. Isso aí é o que a Fernanda falou, muitas vezes é o orgulho, essas coisas realmente vai mascarando, né? Muitas vezes não, gente.
Olha, cá entre nós, né? Para todos aqui que estamos, os que vão ouvir depois. Nós somos orgulhosos, todos nós. Não adianta ser hipócrita. Qual é a grande chaga da humanidade que está lá no Livro dos Espíritos? Qual que é, seu Márcio? O orgulho, que é o pai de todos os desvios, e a vaidade. Então, a nossa raça humana é orgulhosa. Então, é verdade, é o nosso orgulho. Qual é o convite agora? A gente reconhecer que tem esse orgulho. E a minha vem em dose cavalar, hein? Já vou avisando. Reconhecer esse orgulho e trabalhar dentro da gente como é que nós podemos ir com muito alto amor, com muita paciência. Reconhecemos que vamos tentar, vamos errar de novo, até acertar, mas a gente vai modificando, transformando. Esse é o convite, por isso que Deus nos dá muitas oportunidades. Mas que é o orgulho, é mesmo, concordo plenamente. Meu, seu, do seu Márcio, do Fernando, do Ronaldo, de todo mundo. Agora, o problema é o orgulhoso que não diz que é orgulhoso. Aí é um problema, por quê? Porque ele vai demorar um pouquinho mais, porque ele ainda nem reconhece. Então, enquanto antes a gente reconhecer que a gente tem uma doença, a gente vai procurar o quê, gente? Tratamento. Agora, se você não reconhece nem doente, né? Então, eu acho que essas reflexões de saber, quando a gente faz essas perguntas, todas elas, é justamente para identificando na gente essas chagas, essas feridas que necessitam de cuidados nosso o tempo todo, passar uma pomada, olhar para ela, limpar, né? Que aos pouquinhos nós vamos curando isso. É isso, gente? Desculpa, eu não sabia se eu podia dar essa notícia aqui para vocês. Essa característica, assim, mas não tem jeito. Se você está encarnado aqui, a menos que você seja um missionário. Se você não for um missionário, você tem orgulho. Tem. É isso. E aí, o que nós temos que fazer de melhor é nos melhorando, nos conhecendo, para que na próxima encarnação a gente venha um pouco menos, na outra um pouco menos, na outra um pouco menos, até uma hora que a gente desgasta toda essa pedra e vamos conseguir esculpir o anjo que está aí dentro. O anjo, gente, já está aí dentro de você. O problema é que a gente pôs muita camada nele, então a gente tem que ir tirando, tem que ir tirando. Ó, uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia boa. O anjo tá aí dentro, viu? Tá bom? De cada um de vocês. Gente, é isso, né? Nossa, nós passamos meia hora, quer dizer, uns 15 minutos a gente sempre passa, mas mais 15. Tá muito boa a conversa. Se eu pudesse, eu ficava até as 9, até as 10 aqui conversando com vocês, mas infelizmente nós temos que dar um ponto final, né, nessa lição. Ronaldo, se puder ficar, porque nós engatamos já a pergunta, nós só começamos a reflexão, tá? E já começamos a reflexão da semana. Identificou o medo? 1, 2, 3. Agora vem, o que você faz? Eu sou o Márcio já começando, né? O que você faz em relação a esse medo? Como que você está combatendo esse medo, né? Você está internalizando? Então, essa vai ser a nossa reflexão para essa semana. Tomara que ela seja produtiva aí na mente de vocês, que vocês possam ter grandes conclusões. Agradeço a atenção, a participação de todos vocês. E grande beijo. Alguém gostaria de fazer a oração final? Alguém? Não? Então eu vou fazer um Pai Nosso para a gente encerrar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Eu vou colocar lá no grupo, para quem estiver ouvindo, eu vou fazer uma palestra sábado,
que o Sarai tem a live todo sábado às 8 horas, sobre Joana, persistência, do livro, é um capítulo do livro, já esqueci, gente. Vida, Desafios e Soluções, tá? Vocês estão convidados, é meia horinha de palestra, vocês estão convidados, se vocês quiserem, eu vou colocar o link lá no grupo, tá? Vocês podem participar ao vivo, ou pode assistir. Depois complementa essas coisas que nós estamos falando. Eu achei, assim, por bem levar como uma palestra, porque atinge mais gente, quem sabe eles ouvem falar dos ensinamentos de Joana. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço também. Grande beijo, até semana que vem.